Então, vamos começar aqui a apresentação. Eu peço, antes de começar, que todos vocês, por gentileza, desliguem os microfones para não dar interferência. E dessa forma a gente começa nossos estudos aqui. Pessoal, começaremos aqui a trabalhar um pouquinho sobre os instrumentos de representação dos lugares, ou seja, o estudo dos mapas. Nas aulas aqui na escola, nós começamos a ver um pouquinho a respeito das representações cartográficas, que são maneiras que nós temos de quê? De entender como o globo terrestre é representado em planos. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em cartografia, o que seria essa ciência? O que seria, para que serve? O que estuda a cartografia? Ela tem alguma relação com a geografia? Então a gente tem que entender basicamente a funcionalidade dessa disciplina. O que seria a cartografia? Então, observando os slides aí, vocês vão perceber o seguinte: a cartografia, ela é a técnica que a gente tem de confeccionar mapas, certo? Ao longo do tempo, essa técnica foi sendo aprimorada, o que passou de um movimento artístico, como era utilizado em forma de desenho, e passa a ser usado tecnologias cada vez mais modernas. Então, a gente considera a cartografia como a técnica de confeccionar mapas. Como é que ela vai confeccionar esses mapas? Então, ela vai se servir de dados que são analisados através de estudos sobre o espaço, e a partir desses dados é, você vai ter a produção do mapa. Então, você vai ter mapas de infinitas coisas, como, por exemplo, vegetação, vai ter o mapa de relevo, tudo através de dados que são analisados do espaço geográfico. A cartografia, ela representa poder. Como até trabalhei em sala de aula para algum de vocês, eu trabalhei em sala de aula com algum de vocês, cartografia, ela vai representar poder. Por quê? Pelo sentido de que ela pode ser desenvolvida através de estratégias de guerra. Você pode conhecer melhor o lugar onde você está através da ciência cartográfica. Ou seja, um mapa, ele vai poder lhe mostrar diversas características dos lugares. Dessa forma, você vai poder conhecer, como por exemplo, as riquezas naturais de um lugar onde você está. Conhecendo as riquezas naturais, você pode trabalhar da melhor forma possível. Então, só para resumir, a cartografia seria aí a técnica de confeccionar mapas através de dados que a gente pega do espaço geográfico, sejam dados naturais, sociais, políticos, e transforma esses dados em mapas, tá certo? Dessa forma, com o uso desse conhecimento, você vai ter uma espécie de poder sobre aquele território. Dessa forma, você vai desenvolver, por exemplo, estratégias de guerra, como a estratégia dos russos durante a invasão napoleônica, que eles se utilizaram do conhecimento natural do seu território e venceram o exército de Napoleão sem disparar nenhum tiro. Exemplo até que eu citei em sala de aula, tá certo? Você pode também conhecer e pontuar onde estão as melhores riquezas naturais para poder desenvolver um trabalho econômico no seu território, além, por exemplo, de saber onde estão os melhores espaços para as atividades agrícolas, tá certo? Você não pode, por exemplo, plantar em qualquer lugar. Você tem que saber onde é que existem os melhores locais de plantio. E isso você pode ter através da ciência cartográfica, da cartografia e do estudo dos mapas e todas as informações que ele proporciona para a gente, tá certo? Dando continuidade, a cartografia, como eu já falei, ela vai ser um instrumento de representar os lugares.
Então, nesse instrumento de representação, você pode perceber que ela vai ter símbolos e desenhos. Com o avanço das tecnologias, como eu já falei, a cartografia passa a mostrar realidades muito próximas do nosso cotidiano. Por quê? Ela se utiliza hoje de tecnologias cada vez mais avançadas. A gente pode pegar, por exemplo, os primeiros mapas que eram considerados apenas desenhos rústicos. E hoje você tem imagens de satélites que são utilizadas para poder confeccionar esses mapas. Então, como tem no slide aqui, ó, as representações espaciais, quando eu falo, pessoal, em representação espacial, eu estou falando de um mapa, estou falando do estudo cartográfico. Eles estão presentes na vida do homem antes mesmo da escrita. Por quê? O homem utiliza símbolos e utiliza desenhos para representar o cotidiano, para representar a vida ao seu redor. Mas só que com o avanço dessas técnicas, a gente passa a utilizar mais, digamos que, instrumentos que possam melhorar esse tipo de representação. Então, a gente evolui de um desenho, muitas vezes feito na pedra, para um mapa feito através de uma imagem de satélite, tá certo? Então, vamos conhecer aqui as principais representações da superfície terrestre. Nós temos dois tipos principais. O primeiro deles é o globo. O globo, ele é a melhor forma que você tem para poder representar a superfície terrestre. Uma vez que nós temos um planeta no formato de geóide, ou seja, ele tem um formato parecido com uma esfera. E o globo terrestre, por ter esse formato esférico, ele vai representar da melhor forma a superfície terrestre. O outro tipo de representação é o mapa. Como vocês estão vendo aí, é uma planificação, ou seja, você vai pegar algo esférico, que é o caso do nosso planeta, e vai tentar planificá-lo em um papel, criando assim o mapa. Então, como foi visto nas aulas de representações, lá na sala de aula, esses mapas eles vão existir, mas vão existir com distorções. Você não vai ter um mapa perfeito da superfície terrestre, uma vez que eu não posso pegar um globo e planificá-lo sem que haja modificações. Então, nós temos aqui, pessoal, os dois tipos de representação da superfície terrestre. O globo, que é a melhor forma, a que deixa uma maior riqueza de detalhes, e o mapa, que é a planificação do globo terrestre, tá certo? Só lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta, no próprio aplicativo do Meet tem a opção de você deixar um comentário. Então, vocês digitem para que a gente possa tirar essas dúvidas no final. A partir de agora, a gente vai conhecer um pouquinho a respeito das representações cartográficas ao longo da história. Ou seja, vamos entender um pouquinho da história da cartografia. A cartografia, como vocês estão percebendo aí, ela surgiu lá na pré-história, juntamente com os primeiros seres humanos. Ou seja, os primeiros grupos de pessoas que habitaram o nosso planeta já se utilizavam da cartografia antes mesmo de saber ler e escrever. Então, eles já elaboravam, digamos, que os primeiros mapas rústicos, mas já eram formas de representação do espaço, certo? Como eu falei, lá nos primeiros slides, existe uma necessidade de você entender o espaço onde você está localizado. Entendendo o espaço, você vai poder viver de uma melhor forma. Então, essa necessidade existia desde a pré-história. Então, lá na pré-história, como tem aqui, ó, existia uma necessidade de se localizar no espaço. Então, os primeiros grupos humanos faziam o quê? Representavam o espaço ao seu redor através de pinturas nas paredes de cavernas. Essas pinturas eram consideradas e ainda são consideradas os primeiros mapas, porque eles estavam desenhando o local onde eles estavam.
eles estavam conhecendo o local onde eles estavam e, a partir daí, estavam representando o mesmo, representando, dessa forma, as primeiras cartografias trabalhadas pelo homem. Então, nesse sentido, lá na pré-história já existia a necessidade de se localizar no espaço e interpretá-lo para poder dominar as características do espaço geográfico da melhor maneira possível. Só lembrando mais uma vez, a principal necessidade de se trabalhar a cartografia é para você entender o espaço geográfico que está à sua volta, certo? Nestas representações, eram comuns você ter imagens do que tinha no cotidiano das pessoas. Como vocês percebem aí nas imagens, existia imagens de animais, muitas vezes você tinha cursos de rios, então eles representavam o espaço que existia e tentavam entendê-lo da melhor forma possível para poder se apropriar dos recursos que ele tinha, certo? Então, pré-história começa aí com os primeiros mapas elaborados pelos primeiros seres humanos. A partir da pré-história, nós partimos já para a Idade Antiga, e já você vai ter aí a contribuição dos povos mesopotâmicos, as primeiras civilizações, as primeiras cidades da Mesopotâmia, que representavam os mapas e representavam o seu cotidiano em disco de madeira. E a grande contribuição dos gregos, e eles já deram as primeiras noções dos mapas atuais. Os gregos evoluíram muito o pensamento cartográfico, porque eles já tinham a noção de que a Terra, como está mostrando aqui, ó, a Terra tinha formato esférico, certo? Tinha o formato de esfericidade. Os gregos foram os primeiros povos a entender que a Terra era redonda. Existia também o sistema de latitude e longitude, baseado no movimento de rotação da Terra e baseado nas questões do passar dos anos e a mudança de estações climáticas, tá certo? E os gregos foram os primeiros a elaborar um mapa com formato esférico, como vocês estão percebendo aí na imagem, e foram os primeiros a elaborá-lo em papel. Antes disso, nós tínhamos apenas representações cartográficas nas cavernas, nas paredes das cavernas, e em discos de barro, argila e madeira, certo? Então, nós temos aqui os primeiros mapas elaborados pelos gregos, onde você tinha a ideia de esfericidade da Terra, ou seja, os gregos já entendiam que a Terra era esférica, e você tinha, como vocês estão percebendo nesse mapa aqui, ó, as linhas de latitude e longitude. Então, os gregos deram uma contribuição enorme, porque nós vimos de mapas muito rústicos, com pouca riqueza de detalhes, como é o caso desse mapa em madeira, esculpido na madeira. Você passa a ter, a partir da colaboração dos gregos, mapas em papel com conhecimentos que ninguém conhecia até então, que é o caso da Terra em formato esférico, certo? E ele vai ser aí já impresso em papel. Dando continuidade, nós vamos para a Idade Média, feudalismo, certo? A Idade Média, você, como tem no primeiro tópico aí, ocorreu um retrocesso técnico, ou seja, todo o conhecimento que os gregos desenvolveram, digamos que foi guardado em uma gaveta. Por quê? Na Idade Média, você tem um controle muito grande da igreja, que era a principal instituição da época, e essa igreja, ela, digamos que guardou todo o conhecimento científico para si, deixando a população sem essas ideias científicas. Então, houve, como nós chamamos, um retrocesso de conhecimento. Existiu aí, a partir de então, uma anulação de um conceito de esfericidade. Lá na Idade Antiga, os gregos já entendiam que a Terra era esférica. A Idade Média, como ocorreu um retrocesso, eles desenvolveram a ideia da Terra ser plana, como está mostrando nesse mapa aí ao lado. A Terra plana
tinha a ideia de que a igreja era o centro do planeta. E você poderia cair num abismo se navegasse pelo oceano, uma vez que você tinha a questão aqui da borda da Terra. Se você saísse de um navio nesse sentido, você poderia cair num abismo. Então, o mapa da Idade Média, ele retrocede. Ele fica um mapa desatualizado em relação aos mapas gregos. Então, você tem aí o exemplo do mapa em T, certo? Onde você tinha três continentes, que eram os continentes que até então o mundo conhecia: a Ásia, a Europa e a África. Em torno desses três continentes, nós tínhamos um único oceano, onde as pessoas tinham a ideia de que ele ia acabar e vocês iam acabar caindo em um abismo, certo? E no centro do mapa, você tinha a representação da Terra Santa e da Igreja. Dessa forma, você tinha um retrocesso científico, onde a Igreja seria o centro do planeta. Mais uma vez, nos referindo a que, durante a Idade Média, todo o conhecimento que foi desenvolvido pelos gregos foi meio que guardado pela Igreja para poder exercer uma espécie de controle social na população. Então, vocês veem que existe uma evolução cartográfica ao longo do tempo, com mapas nas pedras, com mapas em madeira, você tem os primeiros mapas em papel, e chega na Idade Média, você vai ter um mapa onde existe pouca riqueza de detalhes, apenas mostrando que a igreja seria o centro do planeta, certo? Continuando aí, nós chegamos à cartografia atual. Vocês percebam que a cartografia atual, ela já apresenta o que nós chamamos de mapas digitais. Ela se encarrega de fazer estudo através de tecnologias muito avançadas, como é o caso do sensoriamento remoto, que vai permitir um mapa destacando as principais vias, as principais zonas de locomoção da população. Mas se eu quiser, por exemplo, mostrar como ocorreu o desmatamento, esse mapa vai me dar essa ferramenta, porque o satélite ele vai tirar várias fotos de vários períodos de tempo e mostrar como ocorreu aquele desmatamento ao longo do tempo que eu assim achar necessário. Então, pessoal, só para resumir o que a gente viu, nós vimos um pouquinho da evolução dos mapas. Nesse caso, os mapas, eles vêm servindo de base para o desenvolvimento científico ao longo de toda a história da humanidade. Como a gente viu, ele se inicia lá na pré-história, com as primeiras representações, que são as pinturas rupestres, certo? Passa pelos povos da Mesopotâmia, que representam o seu lugar em forma de um mapa na madeira. Os gregos têm o primeiro mapa em papel e desenvolvem as primeiras ideias cartográficas, como latitude, longitude, coordenadas. Você tem um retrocesso da Idade Média, só que depois da Idade Média você tem uma evolução cartográfica, até nós chegarmos nos mapas atuais, que são elaborados através de computadores, imagens de satélites e a questão de imagens fotográficas através de aviões. Então, como tem lá no primeiro slide, a cartografia é a técnica que a gente tem de confeccionar mapas. Esses mapas eram confeccionados a partir de desenhos e foram evoluindo para ser confeccionados com questões de tecnológicas, como é o caso dos computadores.
certo? Dando continuidade, a gente tem aí um mapa e suas evoluções que ele tem a finalidade de quê, pessoal? De transmitir mensagens e informações. Todo mapa, ele vai ter essa finalidade, porque ele vai estar representando algo para alguém. Então, ele vai ter uma finalidade de transmitir alguma coisa. O mapa, ele é uma das mais antigas formas de comunicação, porque a partir de um mapa você pode representar o lugar onde você está, tá certo? Então, com o desenvolvimento, com o desenvolvimento da cartografia, foram elaboradas várias características cartográficas, como é o caso de pontos, linhas, texturas, cores e textos, que são formas que você tem para entender a realidade, ou seja, são formas que você tem para você interpretar o lugar onde você está, tá certo? Mais uma vez eu peço para as pessoas que estão com o microfone ligado, desliguem para não estar atrapalhando, tá certo? Vamos continuar aqui, microfone desligado, vamos continuar. Vamos conhecer aqui, pessoal, agora um pouquinho dos elementos de um mapa, que são aqueles elementos que são utilizados para você construir o mapa, tá certo? Pessoal, você vai ter 5 elementos principais. O título, certo? Que vai mostrar o que o mapa se refere. Certo? Todo mapa ele vai ter que ter um título. Geralmente ele vem na parte superior e vai dizer o que aquele mapa está mostrando. Você vai ter convenções cartográficas, que são símbolos. Então, geralmente, você tem cada elemento do espaço representado por um símbolo. Então, se você tem no mapa, por exemplo, um tracinho mais ou menos parecido com esse aqui, na cor azul, você vai entender que aquilo é um rio, certo? Porque se existia uma convenção que determinou que aquele símbolo representava um rio, certo? O próximo elemento seria aí a legenda, que vai explicar o que aquele mapa está mostrando. Então, todas as informações que você tem no mapa vão estar sendo destacadas na legenda. Você vai ter o norte, que no caso aí é a Rosa dos Ventos, que vai indicar a posição geográfica que aquele mapa, para que ele seja transformado em mapa. Então, continuando aqui, vocês vão ver no exemplo a seguir. Pessoal, nós temos um mapa que mostra o clima do Brasil no ano de 2011. Na parte de cima aqui, na parte de cima aqui nós temos o título, que mostra o que ele está representando. Na parte de baixo, a legenda, a parte explicativa e as orientações de localização. E por fim, pessoal, nós temos aqui a escala, que mostra que a cada 1 centímetro desse mapa, ele está reduzido em 587 quilômetros. Então, nós vimos aí um pouquinho das representações cartográficas ao longo da história. Eu vou finalizar a aula por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem lá no WhatsApp, tá certo? A partir de agora, vocês vão ficar com a aula de artes. Continuem aí no link que a professora vai começar aqui com vocês, tá certo? Até a próxima. Tchau. Lembrando que permaneçam aí para a professora continuar a sua aula.